CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes, para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, boa noite a todos.
Que a paz de Jesus esteja em nosso coração. No nosso estudo da noite de hoje, do Livro dos Espíritos, da nossa casa Seip, da Ilha de Paquetá. E é com muita alegria que estamos novamente aqui, né? Sempre uma boa oportunidade, uma grande oportunidade que nós temos, quando nós temos a oportunidade de falar sobre a doutrina espírita, de estudar a doutrina espírita, que é muito importante na nossa vida, que é a luz que vai iluminar a nossa estrada, a nossa vida. Então, é muito bom, muito importante quando falamos sobre o espírito. Para nós é uma alegria muito grande. E desejamos a todos os nossos irmãos que vão participar da live hoje, pedimos que tenham paciência, com a compreensão com o expositor, que nós também estamos aqui aprendendo, nós não somos professores, somos apenas expositores, e é o resultado daquilo que nós estudamos, que nós analisamos, de acordo com o conhecimento que nós já temos da doutrina, livro que já lemos. E também da ajuda, da inspiração do mundo espiritual, que muitas das vezes nos ajuda, né? Sempre está presente, nos ajudando, nos amparando. Então, que a paz de Jesus esteja no coração de todos e que o nosso estudo hoje possa realmente calar fundo no nosso coração. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, e o tema é Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. E a pergunta vai da 361 a 366. A primeira pergunta que Kardec, desse conjunto de perguntas que Kardec fez aos espíritos, é a pergunta 361, que é a seguinte: qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem? E a espiritualidade superior respondeu: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, nós estamos falando aqui do ser que está encarnado na Terra. São os milhões e bilhões de almas encarnadas. E, na convivência que nós temos, nós notamos que existem pessoas que ainda são inclinadas ao mal, pessoas que ainda estão imbuídas de sentimentos negativos, pessoas que estão declaradamente abertas a trazer tumulto, confusão, né? São pessoas que ainda... E outras que são pessoas cordatas, compreensivas, trabalhadoras, produzem muito e muito de coisas boas. Então, a gente pergunta, poxa, por que isso, né? Por que uns espíritos, umas pessoas no nosso mundo, encarnados aqui, apresentam essa diferença, né? E o Kardec, então, perguntou essas qualidades, tanto as morais quanto as intelectuais, né? Essas qualidades, os espíritos vêm dizer que ela é do espírito no homem encarnado. Se o espírito que está encarnado é um espírito bom, é um espírito que já teve uma certa evolução, uma certa compreensão, um certo entendimento, ele vai ter um espírito de um homem bom. Se for daquele ainda atrasado, que ainda traz muitas imperfeições, é o espírito de um homem mau. Mas eu acredito que, na maioria, nós estamos numa média, né? E se nós estamos numa evolução, nós ainda apresentamos muitas das vezes uma face boa em certas situações, e às vezes uma fase negativa em outras, que é próprio do nosso nível de evolução aqui na Terra. Nós estamos saindo da fase da incompreensão, da imperfeição, da falta de conhecimento, para a fase do conhecimento, para a fase do desenvolvimento das qualidades morais, né? Para a fase mais elevada. Então, nisso tudo, na nossa sociedade, nós vamos encontrar aí uma fase, outra, uma situação, outra, mas isso reflete a qualidade do espírito encarnado nesse homem. Se for um espírito bom, é um homem bom. Se for um espírito que não está ainda desenvolvido suficientemente, será um homem ignorante. Nós não devemos nem usar a palavra má, né? Uma palavra mal, homem mau, mas se o homem ignorante, né?
Tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se o homem teria que passar pela figueira do mal para chegar à perfeição. Então, os Espíritos respondem que não, pela figueira do mal, não pela figueira da ignorância. Então, a maldade é a ignorância, o mal é a ignorância, é a falta do bem. O mal não existe, existe o bem. O bem, ele vai existir sempre. O mal não existe, o mal é a ausência do bem. No momento que o bem penetrar, no momento que o bem imperar, o mal acaba. Porque só o bem é eterno, o mal é passageiro, é fruto da nossa ignorância, da nossa imperfeição. Na pergunta 361A, Kardec fez a seguinte pergunta: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso de um espírito mau? Foi o que nós já até respondemos e passeamos pela pergunta, né? Mas vamos ver a resposta dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, dos espíritos superiores. Sim, mas dizes antes de um homem vicioso e é a encarnação do espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência dos espíritos sempre maus, a que chamar de demônio. Eu fiz a exposição na outra pergunta e incluí essa nela, né? Porque a gente já leu as perguntas, já tem um conhecimento, aí já, quando lê a pergunta, a ideia já vem toda na nossa cabeça. E realmente é aquilo que eu estava falando. O espírito vicioso vai formar um homem vicioso, não um homem mau. Porque o que ele fala aqui? Se nós, como eu falei, o mal não é eterno, o mal é passageiro, ele é a ausência do bem. Mas existe crença, existem pessoas que acreditam no mal eterno, naquela pessoa que vai ficar eternamente má. Aqueles que, quando desencarnam, vão para o céu ou para o inferno. Isso foi um desvio do entendimento do Evangelho, das palavras, que as pessoas não conseguiram interpretar corretamente, e criaram essas duas figuras de um mal eterno. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Está provado por A mais B que só o bem é que existe. O mal é a falta do bem. A pergunta 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? São espíritos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Então, um homem leviano é um espírito leviano também. Um espírito com todas aquelas qualidades da leviandade. O corpo humano é só o corpo. O que vive realmente ali é o espírito. O que age, o que pensa, o que sente, o que atua, o que produz é o espírito. O corpo é apenas o veículo do espírito. Então, de acordo com o espírito que está encarnado, vai ser aquele homem, a qualidade daquele espírito. A pergunta 363. Tem os espíritos paixões que não partilhem a humanidade? Não. Todas as paixões que nós conhecemos, ou todas as paixões que existem na nossa Terra, ela é trazida por nós, que fazemos parte desse mundo espiritual. Quando fala que há os espíritos, tal, os espíritos somos as pessoas que viveram na Terra e que desencarnaram. Se elas já viveram na Terra, naturalmente elas viveram essas paixões aqui. Então, todas as paixões que nós conhecemos são as paixões que o espírito também tem neles, e que reflete quando aqui encarnam na Terra. Então, a resposta dos espíritos é assim: não, que de outro modo, vô-las teriam comunicado. Se existissem outras paixões que nós não conhecemos, os espíritos que estão a toda hora comunicando conosco, toda hora encarnando, eles imediatamente nós teríamos tomado conhecimento. Né? Então, só existem essas que nós conhecemos mesmo. Já são muitas. Nós já carregamos esse peso, né, da nossa vida, que nós trazemos de vidas passadas, e que é como Jesus disse, que nós temos que aliviar a nossa carga. E nós estamos, através da experiência, do trabalho, da evolução, da dedicação, aliviando essa carga para nos tornar espíritos mais leves, digamos assim, né? Mais superior, mais quintessenciado. Né? A pergunta 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as intelectuais? Certamente isso em virtude do grau de adiantamento a que haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos.
certamente que é apenas um único espírito que dá essas qualidades. Nós não podemos ter um espírito do sentimento moral, é um espírito, e o intelectual é um outro espírito, não. Nós somos indivíduos. Isso quer dizer o seguinte, que nós não podemos dividir, nós não somos divisíveis, nós somos únicos. Nós somos individual e único, indivisíveis. Né? Nós temos a nossa personalidade. Se existir duas personalidades diferentes, não pode haver uma unicidade. E nós somos únicos. É como se fosse as duas faces de uma mesma moeda. Você pega uma moeda, ela tem duas faces, mas ela é uma moeda só. Ela tem aquelas duas qualidades, uma face e da outra. E ela não deixa de ser única por isso. Então, nós temos as duas qualidades, a moral e a intelectual, e somos únicos. Isso tem que haver no espírito para que ele possa ter a sua independência, para que ele possa ter a sua individualidade. Isso é uma ideia que não consegue explicar, né? certas posições em que nós vivemos, situações em que nós vivemos. A unicidade, a qualidade única do espírito é que é a mais clara e racional. 365. Porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnado neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. É que não são ainda bastante puros espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência dos outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro, em moralidade. Isso aqui, essa pergunta 365, é uma pergunta interessantíssima, que nós devemos aprofundar mais para entender melhor a nossa individualidade, a nossa estrutura espiritual. Né? Porque o Kardec começa dizendo assim, olha bem a pergunta, por que alguns homens inteligentes, quer dizer, nós temos aí pessoas de uma inteligência, uma capacidade, nós admiramos, né? Uma pessoa muito inteligente, com capacidade de resolver problemas dificílimos, e com invenções, com uma capacidade muito grande, realmente, nós admiramos, e às vezes tem pessoas assim, deparamos com pessoas assim, muito inteligentes. O que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores. Aí é que a gente pensa, por que a gente acha? Porque a pessoa é muito inteligente, é um cara capacitado, inteligentíssimo, sábio, uma pessoa... Nele tem espírito encarnado no espírito superior. Nós temos essa visão, achamos que é isso. Porque se ele é bom, tem que ser um espírito superior. Mas, na verdade, não é assim que a coisa é, né? Porque diz assim, ó, os espíritos respondem, né? Então, o Kardec pergunta, onde se acham espíritos superiores? São, ao mesmo tempo, profundamente viciosos. Nós encontramos pessoas muito inteligentes e que são realmente desorientadas, perdidas, estão em caminhos completamente enganosos. Parecem ser pessoas inteligentíssimas, já desenvolveram a inteligência, a compreensão, o entendimento, a capacidade, muito grande mesmo, mas ainda dentro dele não existe a elevação moral. É nesse ponto que nós vamos querer entrar aqui e que é muito importante que a gente aprofunde mais para poder entender bem essa pergunta. Os espíritos respondem, é que não são bastante bons, bastante puros os espíritos nesses homens encarnados. Então é por isso que eles cedem aos espíritos imperfeitos. Ele falou, na pergunta, de espíritos muito inteligentes. A inteligência não dá a moral. A inteligência dá o saber, dá o conhecimento, mas não dá a moral. A moral você tem que desenvolver através dos sentimentos, através das experiências do espírito no terreno do sentimento, no terreno da moral. Você pode ser um homem altamente intelectualizado e não ter moral. Não ter uma moral equilibrada. E isso é o que realmente a gente encontra no nosso mundo. O que está acontecendo na Terra é justamente isso aqui que nós estamos vivendo. O homem desenvolveu muito lado intelectual. O homem sabe tudo. Nós vamos ver hoje aí, ó,
na nossa tecnologia, a gente fica abismado, né? Nós estamos aqui hoje, por exemplo, fazendo uma live. Há uns anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, nem se pensava nisso. A computação, as ciências, né? A física quântica, as áreas de ciência, de conhecimento, são coisas que, quando as pessoas falam, a gente fica até abismado, mas que coisa, né? Uma coisa, um conhecimento. Mas e o lado moral? Onde é que está no nosso mundo? Por que o nosso mundo tem tanto sofrimento? Por que ainda existe tanta criança abandonada? Por que ainda existe tantos velhos abandonados? Doentes jogados nas calçadas, pessoas abandonadas pelas ruas, com todo esse conhecimento. É porque ainda não foi desenvolvido o lado moral. E nessa pergunta ela vem dizer isso. Quando eu falei que nós estamos comparando a nosso espírito a uma moeda que tem duas faces, esse espírito, se nós formos comparar eles como uma moeda, ele teria só a face da inteligência, a face do conhecimento. A outra face da moral ainda não foi cunhada dessa moeda. E muitas das vezes, espíritos de alta envergadura intelectual, com conhecimento profundo, mas sem o desenvolvimento moral, eles chegam a um nível de evolução muito grande, a própria lei natural barra o progresso. Basta. Você não pode desenvolver a sua inteligência além do que você desenvolveu, sem desenvolver a moral. Por quê? Por que isso existe no dispositivo da lei divina? Porque o conhecimento, ela dá capacidade à pessoa de agir, né? De interagir com as pessoas, de intervir na vida das pessoas, porque ele é mais inteligente. E isso, se não tiver limite, ele vai passar a usar essa inteligência e vai fazer, já faz muita maldade, né? Vai fazer muito mais ainda. Quando o homem começou a estudar a energia nuclear, uma pessoa, uma vez, falando na televisão, disse o seguinte, que o arsenal da Terra, naquela época a pessoa falava isso, hoje já deve ser muito maior ainda, e tem muitos outros países agora com energia nuclear também, e que o arsenal atômico que tinha na Terra dava para destruir o planeta 6 vezes. Ora, quer dizer, olha essa inteligência que descobriu isso. Não tem que dar um paradeiro? Ela não tem que dar uma parada? Porque um espírito que já desenvolveu o conhecimento através da inteligência e pelo sentimento, ele jamais iria descambar para uma ciência dessa de destruição, uma ciência do mal, das trevas, da falta de amor. Jamais. Poderia deixar isso aí continuar progredindo? Não, então Deus dá sempre um basta. E muitas das vezes espíritos que já alcançaram conhecimento profundo da inteligência e que usaram mal essa inteligência, nascem na Terra em condições terríveis, em condições obliteradas na inteligência, passando prisões, verdadeiras prisões, que são verdadeiros sábios, verdadeiras pessoas altamente inteligentes, num corpo que ele não consegue controlar, porque o seu cérebro é limitado fisicamente. Isso é um meio dele reparar, porque ele usou mal a sua inteligência. E precisa, então, desenvolver o conhecimento da parte do amor e da vivência. Espíritos há que, muitas das vezes, chegando ao mundo espiritual com a inteligência muito desenvolvida, e quando vai fazer o seu levantamento, ele descobre que ele já desenvolveu muito a sua inteligência, mas que agora ele precisa desenvolver o amor. E o que acontece? Quando ele chega no mundo espiritual para escolher a sua reencarnação, ele fala, eu quero nascer numa situação muito simples. Eu não quero ser mais esse homem inteligente, que usa a inteligência, que faz essas coisas, porque eu fiz muita coisa que não devia fazer. E eu já desenvolvi muito o lado da inteligência, agora eu preciso desenvolver o lado da moral. E nasce em condições, muitas das vezes, muito difíceis. Dizem que na nossa escravidão, no século XIX, agora que terminou, né, 1888,
na nossa escravidão aqui na Terra, no Brasil, muitos dos negros que aqui reencarnaram eram espíritos altamente inteligentes, que desenvolveram a sua inteligência. E que, chegando no mundo espiritual, vendo a necessidade de desenvolver o lado da humildade, preferiram nascer como escravo. Porque como escravo ele ia aprender a ser humilde, ele ia aprender o lado da humildade. E hoje nós vemos os nossos pretos velhos, com tanto amor pelos brancos, que eles atendem lá, os nossos irmãos da Umbanda, né, e aqueles companheiros que trabalham com essas entidades, fazendo a caridade. Muitos desenvolveram e conseguiram encontrar nessa encarnação um progresso moral tão grande que para eles eles trazem aquela encarnação como a mais importante da sua vida. Foi ali que ele encontrou a moral, foi ali que ele encontrou o lado do bem, o lado do amor. Encontrou Jesus. Então, muitos marcam essa encarnação aqui na Terra, marcaram aqui como escravo a encarnação mais importante. E toda vez que ele se apresenta como um preto velho. Mas muitas das vezes, atrás daquele preto velho, está ali uma alma altamente sábia, inteligentíssima, de um conhecimento, né? E que agora, com o desenvolvimento do lado moral, está se equilibrando. Porque quando você tem só o lado intelectual, que não tem um lado moral, é como um pássaro que quer voar. O pássaro com uma asa só, ele não consegue voar, ele começa a voar em círculo, porque ele não consegue levantar voo. Do momento que ele passa a usar a outra asa, que ele desenvolve a outra asa, ele passa a planar no ar. Assim é o espírito. Ele precisa das duas asas para crescer espiritualmente, para subir na escala do progresso. Com um lado só ele não vai conseguir. E geralmente, na verdade, o que vem na frente sempre é o lado da inteligência. Que também na pergunta do Kardec fez no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, ele diz lá que os Espíritos dizem que o progresso intelectual engendra o progresso moral. Isso por quê? Porque você desenvolvendo o lado intelectual, o lado do conhecimento, você vai ter mais condição de discernir, condição de discernimento. O que é discernir? É escolher. Então, quando você tem consciência, quando você tem ciência, quando você tem conhecimento, aí você sabe escolher entre o bem e o mal. Mas, na maioria das vezes, o que a vida acontece, que a gente vê nesse nosso mundo com muita tristeza, é a mesma pessoa com essa consciência, com essa capacidade de discernir, escolhendo o lado do mal. E a lei divina dando essa oportunidade que eles possam retornarem para poder se corrigir com a lei, reconhecer os seus erros, entender, né, se humildar, se tornar humilde, porque uma das virtudes mais importantes para o progresso do espírito é a humildade. E conseguir ser humilde, gente, é muito difícil, porque vai mexer com muitas coisas dentro de nós, com muitos defeitos, né, de nosso caráter ainda, que nós temos que mudar, que nós temos que transformar a nossa vida, e trabalhar pela humildade é o melhor caminho que nós temos para desenvolver o lado moral e nos equilibrarmos com a lei divina, entre o moral e o intelectual. Então, como eu acabei de falar, como eu estava falando, nós temos que aprofundar nessa pergunta, porque ela vem dizer diretamente a nós. Onde nós não vai parar se vai pensar assim, não, eu já tenho, eu não preciso mais desenvolver o lado moral, eu já tenho um lado moral desenvolvido, graças a Deus, né? A pessoa que é assim. Mas será que todos nós podemos falar isso mesmo? Não é? Então vamos olhar dentro de nós que somos espíritos em prova de expiação, vamos ver que nós trazemos um passado de erros ainda, um passado de imperfeição muito grande ainda, e que nós estamos trabalhando para desenvolver. E já o intelectual nós já desenvolvemos tanto. Né? Não vamos nos preocupar, né? Por exemplo, se uma pessoa é altamente intelectualizada, eu acho que eu tenho o lado intelectual muito mais desenvolvido do que o lado moral. Eu sinto isso em mim, né? Porque é muito difícil esse lado moral. Mexe muito com a nossa. Nós temos que ser sinceros quando a gente fala. Eu estou sendo sincero, a gente tem que ser sincero. Né? E esse trabalho é um trabalho maravilhoso que nós encontramos com a doutrina espírita e com Jesus, e que não diz para nós, não existe outro caminho, Ismael, só esse. Não existe outro caminho, meu irmão, só esse. E nós precisamos desenvolver esse lado.
porque o lado intelectual nós já desenvolvemos. Mas não nos preocupemos que não vamos mais utilizar esse lado intelectual, não. Não, ele é uma conquista do nosso espírito. Nós conquistamos esse conhecimento intelectual. Se nós já os temos dentro de nós não vamos perder jamais. Do momento que nós desenvolvermos o lado moral, ele vai estar lá presentinho, esperando a gente, né, para o equilíbrio e nos fornecer portas abertas ao progresso. Vamos continuar na nossa luta, no nosso trabalho, né, de evolução. A pergunta 366, que seria a última pergunta do nosso estudo de hoje. Diz o seguinte: que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial. Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem de ter todas as aptidões. A pergunta é a seguinte: ele diz assim, uma pessoa está encarnada, então ele, por exemplo, ele tem um espírito dentro dele de músico, quando ele usa música, ele é músico, ele tem conhecimento de música e tal, então quando ele está praticando a música, é um espírito que está agindo, né? Ele gosta também muito de matemática, então quando ele está lá estudando o estudo de matemática, é um espírito matemático que está trabalhando. Outra hora, ele gosta de idiomas, falar idiomas, então quando ele está lá falando idiomas, é um espírito que outro espírito. Então, cada espírito para uma qualidade que o indivíduo tem. Se o cara é muito bom e tal, tem um espírito bom que é a qualidade boa dele. Se ele tem algum defeito lá, é porque aquele lá. Isso aí seria uma coisa impraticável. Imagina. E a nossa individualidade? Seria uma confusão, né? Quando começasse a haver desentendimento, não pode haver sinergia entre essas ideias, essa comparação aí que estão fazendo, de vários espíritos, não pode haver sinergia. E nós vemos, o exemplo nos mostra que há uma sinergia, há um entendimento, há uma unicidade disso tudo. Nós temos dificuldade de entender essa unidade, né? Para progredir, precisa de vontade única. Imagina cada um querendo evoluir da sua forma, dentro da gente, vários espíritos num homem só, cada um querendo evoluir de uma forma diferente. Tem que haver uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, fosse uma mistura, vários espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, é verdade, que nós já falamos. Cada um pensaria de uma forma, então não existiria uma individualidade, uma coisa única, uma coisa a conduzir. Pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Não haveria unicidade. Né? Enquanto está ali, está tudo junto. Mas quando morreu, ela espalhou tudo, correu tudo, perdeu a individualidade. Não existe isso. Queixa-se a miúde, o homem, de não compreender certas coisas. Então, muitas pessoas querem entender, que dizem que não têm dificuldade de entender, então eu não consigo entender certas respostas que o Espírito dá, certas respostas que a doutrina espírita dá. E, no entanto, curioso é ver-se com múltiplas as dificuldades, como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance as explicações muito simples e naturais. Então, ele quer entender uma coisa, se explica ele simplesmente, ele vai complicar o negócio de uma forma tal e não consegue entender. Às vezes, uma coisa que é simples, ele acaba complicando. Fazem com relação às criaturas humanas o que, com relação a Deus, faziam os pagãos. A gente vê lá na época do paganismo que existia o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da agricultura, o Deus do vinho, o Deus... Cada coisa que aparecia, cada fenômeno da natureza, cada coisa, era um Deus. Né? Era um Deus. Eles querem fazer assim também, mas não era. A gente sabe que não é assim. Existe um Deus único, uma unidade, que comanda todo esse universo. Faziam dos pagãos entre os deuses quando eram os fenômenos do universo. Se bem que pessoas sensatas, mesmo naquela época, as pessoas mais sensatas, com eles existentes, apenas viam em tais fenômenos efeito provindo de uma causa única, Deus. Então, só existe um Deus. Todas as outras manifestações são oriundas dele. Então, não existe esse negócio, né, de vários espíritos. É um espírito. Esse fenômeno,
do homem ter tinha dificuldade. Hoje em dia, a ciência desenvolveu tanto que ela já chegou à conclusão da unicidade. Mas os homens tinham dificuldade de entender isso. E até na ciência existia essa dificuldade. Não tinha aquela escala periódica dos elementos? Que no início, quando eles criaram aquela tabela, eles diziam o seguinte, que aqueles elementos, parece que eram 90 e poucos, eram os elementos que formavam o universo. Era aquilo ali, era aqueles 96 elementos. A matéria é composta desses 96 elementos. Eles achavam que cada elemento daquele era um elemento individual e que eles todos juntos formavam a matéria. Depois chegaram à conclusão de que todos eles provinham de um único elemento. A ciência hoje já sabe isso. Essa escala dos elementos já não existe mais. Aquilo ali está lá como tábua de elementos, mas ele sabe que aquilo ali não são elementos fundamentais. Né? Eles já são oriundos de um elemento único que se transformou naqueles vários elementos. E a doutrina espírita vem nos explicar tudo isso, através do estudo que nós temos dessa doutrina maravilhosa. E vem nos trazer o conhecimento para o nosso progresso e vem nos ensinar o amor para desenvolvermos o sentimento e alcançarmos a perfeição, a angelitude. Então, esse trabalho é um trabalho que nós estamos fazendo diuturnamente, sem cessar, a todo instante, para que nós possamos, desenvolvendo esse sentimento, conseguir chegar a um denominador comum na nossa vida. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de conhecimento. Nós já tivemos várias encarnações, já tivemos várias oportunidades, já morejamos por muitos caminhos, por muitas veredas, por muitas searas. E hoje estamos na doutrina espírita, que é como se fosse assim para nós o ápice aqui no nosso mundo terrestre para o conhecimento espiritual. Porque ela engloba o conhecimento, não é que esse conhecimento da doutrina espírita, ela apareceu com a palavra do Consolador quando veio trazer a codificação. Não, esse conhecimento já fazia parte. Sempre existiu, sempre fez parte do conhecimento universal. Mas acontece que eles ficavam insulados em grupos de iniciados. Eles detinham esses conhecimentos. É como se fosse uma luz, uma chama, que tinha que ficar acesa, que não podia apagar, e que ficava lá bruxuleante, ainda pequena, e sendo mantida acesa ali por aquelas almas, por aqueles espíritos que reencarnavam, muitas vezes com essa missão, de não deixar apagar esses conhecimentos, essas ideias. Tanto que o homem tudo fez para poder ver se conseguia emperrar, empanar esses conhecimentos, por mais que ele fizesse, por mais que ele tivesse lutado, por mais que eles lutaram para fazer isso, eles não conseguiram. Haja visto Jesus com o seu evangelho. Foi feito de tudo para que o evangelho pudesse desaparecer, sumir. Muitos trabalharam nessa direção. Mas a luz que Jesus trouxe foi uma luz tão forte e tão verdadeira, né? Porque tudo passa menos a verdade. Né? A verdade ela é eterna. E foi tão verdadeira que ela triunfou diante de todas as dificuldades, diante de todos os empecilhos que foram criados para poder empanar esse evangelho, né? Não conseguiu. Porque nós vemos hoje, recebemos ela inteirinha. Né? Quando nós estudamos os grandes filósofos da doutrina espírita, como Leon Denis, naqueles livros dele, Cristianismo e Espiritismo, nós vamos ver lá o valor, né, da doutrina espírita em passar para nós todo esse conhecimento. Porque isso ficava restrito aos iniciados. Hoje não tem mais essa escola de iniciados. Esse conhecimento, ele está aberto a todos. Qualquer um que quiser ter esse conhecimento, então aí os livros vão lá, pega, estuda, não existe mais. Por quê? Porque a humanidade já chegou a um grau que já pode fazer isso. Antes era impossível, porque o adiantamento espiritual, o adiantamento intelectual ainda era muito limitado.
Do momento que, como nós estamos falando aqui, o intelectual então já desenvolveu a beça, né? Já está no ápice, muito alto mesmo. Do momento que desenvolveu o lado moral e o lado intelectual, o homem começou a pedir mais, a querer conhecer mais. E então esses conhecimentos saíram dos círculos fechados, iniciados, e passaram para o conhecimento do público. E é isso que a doutrina espírita, esse livro aqui que nós estamos estudando, o livro dos Espíritos, e que fala da nossa evolução espiritual, da nossa estrutura espiritual como espíritos únicos, espíritos criados para o progresso e para a perfeição, estamos aqui lutando e trabalhando incessantemente pelo nosso progresso. Que a paz de Jesus envolva o coração de todos nós, que nós possamos, meus irmãos, de coração aqui, o vosso irmão Ismael está passando, desejo a todos vocês muita paz em seus corações e que vocês procurem estudar também, procurar analisar o conhecimento do Espírito, parar um momento para fazer uma meditação, pensar sobre a sua própria vida e depois abrir o Evangelho, estudar o Evangelho para encontrar as orientações que nós precisamos. Todos nós calamos dentro do nosso coração essa necessidade dessa meditação, de parar, analisar e depois, com Jesus, aprender o verdadeiro caminho que nós vamos. Que Jesus abençoe o coração de todos os nossos irmãos. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa prece final, a pedido da nossa Selva, final, agradecendo a Deus e a Jesus por toda esta oportunidade. Pai amoroso e bom, Jesus, nosso Mestre, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por esses momentos de estudo, por esses momentos que possamos passar para os nossos irmãos algumas informações, que eles possam acolhê-las em seus corações, que eles possam também meditar sobre elas, estudarem-na, para que eles também possam, Senhor, sentir em si a alegria do estudo e do aprendizado. Que cada coração, que cada irmão possa envidar todos os esforços necessários para a sua evolução espiritual. E pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que ainda não têm entendimento e compreensão, que possamos desenvolver em nós a compreensão e entendimento, para que possamos levar a esses irmãos o melhor que nós temos em nosso coração, que aprendemos com a nossa doutrina espírita, trabalhando pelo nosso progresso e pelo progresso daqueles que nos procuram também desejosos desses conhecimentos. Que eles não fiquem só presos em nosso coração, mas que eles se espalhem, que eles jorrem como água para todos aqueles que estão com sede do conhecimento, da luz. Que a tua paz, Jesus, possa estar no coração de cada um de nós, porque às vezes sentimos tanta dificuldade, às vezes sentimos o abatimento natural, porque somos espíritos perfeitos, e por isso te pedimos que não nos abandones, que acompanhe sempre junto de nós, para que esses momentos sejam superados em nossas vidas, que possamos transpor as montanhas das dificuldades e seguirmos caminho afora, em sua direção. Que a tua paz, que o teu amor envolva o coração de todos indistintamente. Que assim seja. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nise, por favor, toca a música do passe.
belíssima música. Realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da CEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
E assim terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.